Olá, amigos e amigas da Casa do Caminho. Mais uma vez aqui, iniciando o ano. Estamos hoje aqui nessa gravação para o dia 7 de janeiro de 2023, fazendo essa gravação que é finalzinho do Livro dos Espíritos, livro que nós tivemos a oportunidade, durante os últimos tempos, de estarmos juntos fazendo as nossas reflexões, nossas provocações, né? Estamos chegando ao término. Essa aula do dia 7 de janeiro agora, praticamente a finalização, teremos mais duas aulas com Andréia e Ricardo, e logo na sequência, no dia 28 de janeiro, são retomados os estudos presenciais na Casa do Caminho. Estudos no sábado, às 14 horas, tanto para o Livro dos Espíritos quanto para o Evangelho segundo o Espiritismo. Tivemos uma oportunidade, uma experiência extraordinária. Vou me valer aqui dessa oportunidade final de gravação para agradecer muitíssimo à Casa do Caminho, a sua direção e todos os companheiros pela confiança e a oportunidade de participar dessa experiência online, que ajudou muito a nos mantermos atualizados, nos mantermos em contato, nos mantermos no contato com o estudo do Evangelho tão necessário ao nosso esclarecimento do dia a dia, do cotidiano. É o Livro dos Espíritos, que dá origem a todo o Pentateuco kardeciano, e ao mesmo tempo é nele que se encontram as respostas mais diretas, mais absolutas, para o que, escrito em 1857, hoje tem total valor, está totalmente atualizado. Nosso agradecimento, agora lembrando que retornem as aulas presenciais, vai ser importante. Recomeçamos, né? Vocês estarão recomeçando os estudos do Livro dos Espíritos, não é numa leitura de uma vez só que vai se conseguir. Aliás, eu acho que são muitas as leituras necessárias para começar a ter a proximidade desse entendimento. E com as aulas presenciais, voltamos a vivenciar entre nós algo tão importante. Somos gregários, somos tribais, somos necessariamente precisamos um dos outros, né? Estamos sempre muito próximos. Então, uma experiência ímpar e perceber a casa, suas necessidades, suas dinâmicas, seu desenvolvimento, estarmos presentes na atividade do seu dia a dia, nessa retomada de tempo. Então, fica aí a dica, se é que pode se dizer assim, do reinício das aulas presenciais. Nossa torcida por todos aqueles facilitadores que estarão à frente dessa nova dinâmica, da retomada dessa dinâmica e do processo de serem facilitadores junto a cada um de vocês que acorram lá à Casa do Caminho, que é sobretudo uma casa de amparo, claro, uma casa de conforto, mas uma casa de estudo, porque é através do estudo que vamos nos esclarecendo, vamos tendo entendimento. Muitas das vezes queremos quase que um milagre, né? Que é fazer acontecer mudando o status de tudo. E isso, na verdade, acontece de dentro para fora, através do nosso entendimento. E não poderia ser de outra forma. Estamos aqui com um estudo que vai da questão 983 a 1009 e mais os comentários que são de Kardec, São Luís, Santo Agostinho, Lamennais, Platão e Paulo, né, o apóstolo, que estarão tratando sobre um tema, assim, a gente vai ficar olhando, vai dizer assim, eu sou responsável por isso? Bom, nunca nos faltou, através do Livro dos Espíritos, nada que não nos trouxesse a relação da consciência do que somos responsáveis. Por quê? Um dos pilares da doutrina espírita estão na percepção da reencarnação, ou seja, das múltiplas encarnações, das sequências de encarnações. A vida é uma só, vamos lembrar, criado simples e ignorante lá atrás, o espírito, através da mão divina, que é a terminologia que usamos, nós vamos tendo vivências, experiências erráticas quando fora do corpo, encarnados quando no corpo. Somos espíritos, em essência, com uma vida e múltiplas experiências encarnatórias ou não. Então, nós vamos estar tratando aqui das penas temporais. Todo mundo já ouviu falar, penas temporais. Quase que a gente pergunta assim, mas fui eu que escolhi?
né? Tá lá no comecinho do Livro dos Espíritos também isso assim. Eu escolhi essas provas, eu escolhi essas expiações. E aqui vem provas, a questão das provas temporais. Vamos ter expiação e arrependimento, que é o processo de reparação. E nós ainda vamos seguir com a duração das penas futuras. Vamos lembrar que esse último, inclusive, é a passagem do que estagnou, a meu ver, historicamente, a humanidade por algum tempo, quando ou estávamos determinados ao que se chamava, e à época se usava essa denominação, algumas denominações cristãs ainda usam, o céu e o inferno. E sabemos não existe, o que é isso? É, na verdade, uma representação, uma alegoria das possibilidades da vivência do espírito errático. Muitas das vezes, o céu e o inferno, como queremos adjetivar, estão presentes aqui e agora, em nossa vida atual. Então, para começarmos o estudo, e que vem com essa quantidade de comentários especiais desses espíritos extraordinários, a gente começa lá da questão 983 a 989. Todas as penas e tribulações da vida são expiações das faltas. Eu não vou ficar, como nós temos só 30 minutos, nós não temos como discorrer da questão 983 a 1009. Um universo muito grande, não seria possível. Mas podemos fazer alguns apensamentos e vocês vão depois detalhando. Então vamos lá botar, né? Todas as penas e tribulações da vida são expiações das nossas faltas. Quais faltas? Quais faltas? Aquelas que em experiências anteriores realizamos e que realizamos na atualidade. Estamos chegando aqui no plano, nessa oportunidade de encarnação, com muitos compromissos. Sim, mas eu cheguei na vida chegamos na vida essencialmente para ter essa experiência, para buscarmos o máximo possível resgatarmos os nossos equívocos passados e erros. Duas coisas diferentes. O equívoco é aquilo que você promoveu sem ter a intenção. Vamos dizer que ele é culposo, como seria na área jurídica, dizendo. O erro é aquilo que seria doloso. Você produziu se locupletando, sabendo das consequências, sabendo do dano para terceiros, para o meio, para o conjunto à sua volta, a nossa volta, não é sua, é minha, é nossa. E mesmo assim realizou. Realizou porque te contemplava naquele momento um prazer, uma saciedade, um bem-estar passageiro, fugaz, mas que te trazia. E que nós sabemos, como acabamos de falar, a nossa vida é única, mas as nossas experiências são múltiplas, né? A gente não... Os espíritos trazem uma realização de explicação matemática, mas não na matemática exata, com um número. Eu tive 1000 encarnações, eu tive 1 milhão de encarnações. Nós sabemos que são centenas de milhares de oportunidades, né? Se nós olharmos... Porque se a gente fecha foco só no planeta Terra, já dá um número extraordinário, né? 4,5 bilhões de anos da nossa formação, mas a vida humana, quer dizer, essa realização, ela acontece com, segundo a ciência, um pouco mais de 6 milhões de anos, né? O hominídeo se destaca dos símios, que nós já falamos isso tantas vezes, eu sempre relembro, porque é importante que nós saibamos o nosso tempo aqui de estado. Agora, somos espíritos criados simples e ignorantes e muitas são as moradas do nosso Pai. Então, podemos transmigrar, fazer a mudança de planetas de muitos lugares. Não é só a Terra que abriga a vida na forma como entendemos de vida, ou tirando da doutrina espírita essa vida única, que é um corpo que talvez tenha uma alma para algumas outras denominações religiosas, que para os ateus não tem alma nenhuma, é essa vida que começa aqui e termina aqui, ponto, né? É uma grama, né? Igualzinho a grama, matinho ali. Nasceu, acabou, sem função. Alguns se deram bem, outros cresceram, outros não cresceram, essa coisa limitada no pensamento. É um modo de pensar meu, considero livre de pensar sem atingir o livre pensamento dos demais. Respeito, mas não concordo. É um direito que cabe a cada um de nós. Assim começa Kardec
quando traz ele, puramente um religioso católico da época, daquela França da época, criado num colégio com protestantes, né, de ideologia protestante, veio entender, através da mensagem dos espíritos, da sua busca, através da ciência que o provocou inicialmente, toda essa realização da filosofia e da religiosidade e da capacidade nossa de realmente termos uma explicação do que é encarnação. Uma questão de lógica, né? Uma questão de justiça divina, já que falamos no divino, falamos em Deus, um Senhor dos mundos, do grande Criador. Então, temos que saber exatamente dessa lógica. Então, todas as penas e tribulações da vida são expiações das faltas. Inicialmente das anteriores, tá? Mas que a gente pode estar buscando expiar aqui e agora, com novas situações, por aquilo que criamos aqui ainda. Quando não percebemos os sinais e as oportunidades e somos, de alguma forma, assodados, somos afrontados, somos confrontados com uma realidade para a qual sequer dávamos conta. E tudo isso, nosso livre-arbítrio, né? Nós falamos lá atrás, né? O que estava na questão dos equívocos, e vamos lembrar que experiências que dão errado, não é só na nossa vida, isso faz parte da ciência. É através dos erros da experiência que você vai melhorando o processo até chegar a um resultado positivo. São múltiplas questões que vão, né? A não ser quando você repete achando que vai dar um resultado diferente. Isso não é ciência, isso é loucura, tá? Você fica repetindo o mesmo ato, tentando, achando que com isso você vai, de alguma forma, por uma ação extraordinária, que não se sabe qual o fundamento, conseguir um resultado diferente. Isso é loucura. Mas, enfim, as provas são impostas ou escolhidas. Mas eu escolhi essas provas? Vai lá no Livro dos Espíritos, lá no comecinho, depois da questão 200 ali, começa a ter um monte de explicação para nós aí sobre. Por quê? Porque podemos escolher por livre-arbítrio, continuamos a tê-lo na erraticidade, quando é apresentada a oportunidade da reencarnação, a oportunidade da reentrada na matéria para cumprir o seu propósito, que nada mais é do que o avanço, a melhoria de nós, espíritos, aqui encarnados, como didaticamente Kardec fala, almas, né? A alma é também o espírito, só que a alma fica na condição encarnada, espíritos quando na condição errática. Bom, voltando, são escolhas. Quando não queremos aceitar de bom grado, livre-arbítrio, quando não aceitamos, nos tornamos rebeldes, olha só, a sugestão é que você reencarne cumprindo essa e essa e essa tarefa, realize isso, porque perdas também são realizações, tá? Somos nós que realizamos as perdas, elas não ocorrem por acaso. Existe um motivo para essa realização e somos nós agentes realizadores, modificadores. Modificamos o nosso status quo, modificamos as nossas sensações, modificamos as nossas experiências. Não adianta culpar o mundo, culpar as pessoas, culpar aqueles que estão à volta. Talvez eles sejam partícipes, sejam agentes agregados, sejam acessórios, façam parte como uma necessidade de uma alavancagem, mas tudo parte de nós, cada um de nós, ser que escolhemos ou compulsoriamente foram impostas. Muitas das vicissitudes, vicissitude a gente fala muito vicissitude, mas na verdade a gente fica querendo entender essa transitoriedade, essa inconstância, né? As vicissitudes são as inconstâncias que temos e a gente não dá conta. Poxa, mas eu estou realizando tudo certo. Tem até uma passagem aqui no Livro dos Espíritos, procurem, tá? Entre a questão 983 e 1009, onde ele diz assim, poxa, mas aquele sujeito parece tão do bem, uma pessoa tão dada a fazer as coisas, realizar as coisas tão positivamente, e tudo dá errado na vida dele. Talvez já esteja ali um acessório, uma carga que ele tenha tido por responsabilidade de cumprir, de resgatar, né? De experienciar, porque o que nós estamos falando? Dessas penas que são impostas ou são assumidas. Olha, eu levantei a mão e disse assim, estou errado, realmente errei. Ou me equivoquei, não dei conta, como posso fazer para melhorar? Isso é sempre uma pergunta muito importante. Olha,
eu tentei algo, não deu certo. O que eu posso fazer para melhorar? Fazer a busca da experiência num formato diferente, né? E a gente vem com esse propósito aqui na vida. Eu não vou ficar dando exemplos aqui, porque nós os temos, todos aqui são inteligentes, capazes de realizar as múltiplas realizações. Eu posso, talvez, fazer uma reflexão pessoal e compartilhar. Tudo aquilo que faço e que dá certo, pode esquecer, não tem expiação nem prova. Isso é uma consequência natural, são aquisições, fazem parte do teu acervo positivo, né? Você está realizando com facilidade, né? Vamos dizer que você tenha uma chamada tendência à música, você tem a capacidade de entender, se sensibilizar, de produzir música de uma forma natural. Você não tem nada de errado, né? Por outro lado, você é aquela pessoa que sempre fala sobre alguém, faz juízo de valor sobre alguém e também é objeto de juízo de valor de outros. Perceberam a dificuldade? Você está fazendo, constrangendo e recebendo o mesmo efeito. Isso está até um momento em que você cai na realidade, cai na realização e descobre o seguinte: olha, não dá certo, não é por aí. Eu posso fazer uma avaliação, mas não necessária, não devo julgar, porque com a mesma régua que eu mensuro, eu vou ser mensurado, né? Isso não te exime, é claro, volto a dizer, da questão da avaliação. Avaliar o que é bom ou ruim, do que é proba ou não, do que é conveniente ou não, né? Temos uma passagem, tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, trazendo sobre essas necessidades de aferição. Mas a gente não está aqui para fazer julgamento. E quando começamos a fazer muitos julgamentos e somos fruto desse julgamento, algo não vai bem. Agora, quando não realizamos julgamento algum e estamos sofrendo essa consequência de julgamentos, aí é expiação. A gente já entendeu que a coisa está ali para a gente e a gente já está conseguindo realizar. É uma superação de prova. Aí a gente está se tornando probo, né? Probatório está realizando com clareza. É isso que a gente está tentando passar aqui e que está nessa questão aí, né? A expiação e arrependimento é outra passagem, mais à frente. Já na questão um pouquinho mais à frente, a gente vai estar falando, essa expiação e esse arrependimento, ele pode ser errático, mas ele se configura muito no nosso momento aqui encarnado. A gente expia, ou seja, consequência compulsória, vai acontecer. Você não, mas eu não quero. Ninguém te perguntou. Vai acontecer. É a mesma coisa que, está chovendo, mas eu não queria que chovesse. Mas está chovendo e ponto. É consequência natural. Não existe, é simples assim. Não adianta se debater. Quanto mais você se debater, mais difícil fica. Se você ficar observador, ficar não passivo, mas ser compassivo para com o outro e consigo mesmo, você vai perceber que essa contribuição vai vir de uma forma melhorada, né? A gente faz essa reflexão depois de muitas experiências, né? É simples assim, de novo, né? Você vai tomando tanta paulada que uma hora você aprende. Olha, não é para tentar entrar ali. Não estou fazendo alusão às pauladas, pelo amor de Deus, porque fica muita gente dizendo, só o Kant tem hora que usa uns termos assim. Ora, a gente tem que saber o que a gente está elaborando figurativamente, o que são as criações, porque senão a gente começa já a fazer julgamentos indevidos e incoerentes, né? Então, só fazendo a colocação, a gente passa por um conjunto de dificuldades que nos causam contrariedades. E essas contrariedades servem para nos mostrar aonde podemos corrigir. Por exemplo, quando falamos, e a doutrina nos traz isso, a dor, muitas das vezes, ela é inevitável. A dor física que recebemos, a dor psíquica, a dor do íntimo, da alma, essas dores, elas acontecem nos trazendo, nos mostrando que aquilo que podemos produzir contra o outro também acontece conosco. Agora, o sofrimento, como realiza a veneranda Joana de Ângeles, ele é opcional. No primeiro momento sempre vem um sofrimento, é claro, é natural, é instintivo. Mas realizar isso com clareza, com realização de entender o porquê disso,
é uma depuração do espírito. Somos espíritos num caminhar, num depurar, num aprendizado. Sair disso não vai ter... mas tem pessoas que passam a vida suave. Eu vejo as pessoas, é o que você vê. É uma coisa o que você vê, o que você percebe, é uma coisa aquilo que é escondido da tua vista para que você não perceba. Tem coisas... vocês já viram a modernidade? Isso trouxe um extraordinário momento para todos nós, né? As mídias sociais, as mídias de um modo geral, passamos a ter atividade, como estamos fazendo aqui agora, realizando um curso online. É um curso em vídeo, né? Antes pouco havia sobre isso e, de acordo com a pandemia, pela segregação sanitária, social que tivemos, se obrigou, isso teve um avanço. Bom, você não vê ninguém não sorrindo, não realizado, todo feito, todo mundo querendo mostrar que é o bambambam, que está por cima, que está tudo realizando, de acordo. Vocês já viram, todo mundo já deve ter tido essa experiência, alguém na rua parar, tem uma imagem bonita atrás, ou uma paisagem, a pessoa para, faz um gesto, solta um sorriso largo, fotografa, depois volta a ficar com o senho fechado, continua seu caminho, como se não tivesse nem a percepção. Ela criou uma imagem, mas ela não criou um sentido, ela não teve... A satisfação dela não está no que ela vivenciou. A satisfação dela está na esperança de que alguém sinta e entenda aquilo que ela quis nos passar de uma forma fantasiosa. Então é isso mais ou menos que acontece. Às vezes a gente está olhando as pessoas, mas a vida passa para aquela pessoa de forma extraordinária. Cuidado, você está avaliando a imagem, você está avaliando um momento, uma foto, você não está sabendo avaliar, nós não estamos sabendo avaliar a história, o filme todo, a sua origem, as suas consequências, os seus segredos, né? Então, ninguém está nesse planeta que não seja por necessidade de progresso. E todos nós, em qualquer classe, em qualquer lugar, sofremos vicissitudes, sofremos enfrentamentos, sofremos perdas, e todas elas fruto de nossas realizações passadas e presentes. Aliás, acho que presente é uma coisa que nós realmente produzimos, né? Causa e efeito. Está lá na terceira lei de Newton, né? Ontem foi aniversário dele, dia 4 de janeiro, denunciei a data da gravação. E ele diz que a terceira lei de Newton, toda ação tem por resposta uma reação em sentido oposto por igual intensidade, assim a lei de causa e efeito que a doutrina espírita tanto nos traz. Estamos aqui vivenciando essas experiências e quanto melhor tirarmos proveito disso para nós, mais o espírito se eleva. É fácil falar, tá? Aqui no vídeo está tudo bem. Eu sei o quanto é pesado realizar e estou compartilhando isso com vocês. Na verdade, é através desses estudos que vamos realizando e configurando as nossas determinações. Reparação, ela é uma coisa que a gente fica pensando assim, reparar uma falta passada é buscar atingir o próximo através... Não, a reparação, primeira coisa é a reparação do ser é no seu orgulho, né? Uma dessas mazelas de sentimentos que nós temos. E eu, partindo de mim, estou compartilhando com vocês, eu sou muito orgulhoso, né? Sou vaidoso, enfim, tem uma série de... Agora, de acordo com o grau de uso dessas sensações, a coisa agrava, né? Uma é ser ruim, isso já é, né? Não estaríamos aqui por acaso, não viemos para cá, não somos, na grande maioria, onde esse vídeo vai estar atingido, essa gravação, espíritos missionários, né? Nós não somos Gandhi, nós não somos Madre Teresa de Calcutá, nós não somos Chico Xavier, nós não somos o Divaldo que está aí. Isso sem falar dos anteriores, né? Nós estávamos aqui falando, né? Kardec, São Luís, Santo Agostinho, Lamennais, Platão e Paulo, o apóstolo, todos eles estão presentes nesse estudo entre a questão 983 e 1009. Estão lá as suas participações, que vamos até comentar um pouco à frente, mas que nos mostram a necessidade do entendimento desse arrependimento. O arrependimento não adianta ficar humilde perante Deus na realização das nossas preces e na sociedade, junto aos nossos familiares, amigos e todos aqueles que nos cercam, mantermos uma postura
orgulhosa. Não estou dizendo altivo, que isso é uma pessoa que tem uma postura positiva, uma pessoa que acredita, uma pessoa que estimula, uma pessoa que se mostra forte, uma pessoa que se mostra resiliente. Mas o orgulhoso, aquele que é blindado pelos seus valores, e quando isso exacerba, vamos olhar aí as mídias sociais, a pessoa tem uma vaidade extraordinária em se mostrar, não estou nada contra não, mas chega um momento em que fica uma exacerbação, né? E você quer entender, aquela pessoa é extremamente necessitada de ajuda, de atenção, né? Ela está berrando, ela está gritando por atenção, porque está se expondo de uma maneira extraordinária sem atingir os seus objetivos, que é a atenção, a realização do companheirismo, de pessoas próximas de verdade. Então essa reparação, primeiro, vai nas matizes do nosso orgulho e depois nas matizes da matéria, né? E a gente só repara, assim, colocar uma coisa assim, mas eu não sou mal com ninguém. Vamos lembrar lá a questão 975, onde os espíritos sofrem por reconhecimento do mal que deram consequência, do mal que se deram em consórcio, mas que sofrem, na sua grande maioria, e chama a atenção de todos nós aqui nesse momento, sofrem pelo mal que se instaurou a partir do momento da não realização do bem. O isentão, aquele assim, eu não fiz nada, eu não fiz mal a ninguém, eu também não me comprometi, é o isentão. Cuidado para ser isento na vida. Comportamento é de abrir mão de uma realização positiva, e ali se instaura o mal. Porque o mal é a conveniência de alguns espíritos ainda. Inclusive nós temos muitas conveniências más, né? Às vezes estamos buscando uma vaga de carro, queremos chegar na frente do outro, a gente pede para alguém segurar um lugar na fila, numa cadeira. Ninguém segura nada. Qual é o direito que tem de entrar numa fila e garantir lugar para outros, para passarem na frente de tantos que estão antes de nós? A gente vai realizando essas coisas. Mas isso é um mal pequeno, é a soma dos pequenos que causam um mal maior. Vamos nos lembrar. É a soma das nossas isenções, do nosso não comprometimento, porque é algo que nós temos. Nós podemos depositar nossos valores íntimos em dois altares, né? Não tem aquele momento lá no Evangelho que se fala em levar a sua oferenda para o altar? Ou então deixe ali, vá se ajustar com aquele que é teu adversário? Bom, mais ou menos nessa analogia, nós podemos depositar em dois altares, né? Ou nós depositamos nossos valores no altar das convicções, das nossas determinações no bem, ou das nossas conveniências. Tem o altar da conveniência, tem o altar das boas convicções. Somos nós que escolhemos. Muitas das vezes nós buscamos o das conveniências, dizendo que lá na frente, aquela auto-enganação, a auto-sabotagem, sabotamos os nossos valores, dizendo assim, lá na frente eu vou buscar com as minhas convicções quando eu estiver fortalecido pelo que as conveniências agora me trazem. É isso. Às vezes queremos, fruto de um julgamento de pessoas, estragamos situações, valores coletivos, porque queremos atingir, de repente, uma pessoa que até merece ou mereceria, fruto de reprimenda, de uma série de coisas, mas estragamos um conjunto. Isso acontece em nossa casa, isso acontece em nosso trabalho, isso acontece no nosso meio social. Reparação de nossas faltas, como ele usa aqui o termo, e que eu prefiro, adequando ao momento, pedindo uma liberdade para fazê-lo, entre equívocos e erros, já falamos, né? O que é um e o que é outro, a meu ver, nessa reflexão, fazermos essa reparação na gestão de fazermos o bem efetivamente. Primeiro, fazer o bem sem olhar a quem? Sem esperar retorno. Muito difícil, porque às vezes, maioria das vezes, nós fazemos a chamada contribuição para fazer barulho com essas moedas. A moeda do bem, ela tem que ser silenciosa. E ela tem que ser aquela moeda que às vezes a gente vai lá no bolso, lá no fundo do nosso bolso, de nossos valores íntimos nessa alegoria, e puxamos aquilo que achamos até que vai nos fazer falta, mas que a gente resolve compartilhar com o outro. É difícil, mas não é impossível.
Temos exemplos a todo momento nos apontando. É que a gente quer olhar lá o Instagram ou olhar as outras mídias sociais onde parece que está tudo bem e não é. Olha só, vamos lembrar que a morte não nos redime, a morte do corpo físico não nos redime das nossas imperfeições. Temos ajustes a fazer lá na frente. Nós somos imortais, vamos tirar algumas dúvidas aqui. Nós somos imortais, temos início, mas não temos final. Não somos eternos, aquele que não tem começo nem fim, nem o infinito, nem a infinitude. Que a ciência diz que não existe o infinito porque ela dá razão da criação do universo há mais de 13 bilhões, quase 14 bilhões de anos atrás, através da teoria do Big Bang. Mas está tudo bem, porque por enquanto a gente já evoluiu muito e a ciência é um dos pilares da doutrina espírita e devemos estar par e passo com ela. Vamos seguindo, porque a nossa evolução é temporal, ela não acontece em saltos, ela é gradativa, ela tem degraus pequenos, mas contínuos, e assim fazemos. Pequenos, mas contínuos são também as possibilidades da nossa reparação, de percebermos todas as possibilidades de executarmos o melhor possível agora, esperando a oportunidade de novas encarnações para repararmos o quanto mais possível para nos melhorarmos como espíritos. Hoje, somos melhores do que ontem, tenho a certeza. Essa melhor encarnação, essa a melhor performance que podemos exercer, o melhor acervo. Poxa, mas é ruim, então você não conhece o passado, por isso o esquecimento. Muito bom. Estamos no nosso melhor momento. Vamos melhorar através do conhecimento, do esclarecimento, da reflexão, da ação, da determinação em fazer o bem. Simples assim. Fazer o bem, a gente vai reparando, reajustando aquilo que lá atrás não foi tão certo e que agora vai nos parecer mais certo e vai nos melhorar como espíritos. Pela oportunidade, encerrando aqui a nossa participação nesse módulo de gravação que tivemos com a Casa do Caminho, aos últimos 2 anos, certamente, tivemos uma oportunidade, o nosso agradecimento pela troca, pela oportunidade do acréscimo do estudo, do conhecimento, das críticas, sejam elas quais forem. Toda crítica traz numa realização algo que podemos nos melhorar e ficamos satisfeitos por isso. E agradecemos mais uma vez a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de refletir sobre essa obra, Livro dos Espíritos, que tão esclarecedora veio nessa doutrina dos Espíritos nos mostrar quem somos, de onde viemos, porque aqui estamos e onde a nossa destinação. A todos, muito obrigado por estarmos juntos até aqui. Muito sucesso para os facilitadores da Casa do Caminho, que começam, repito, no dia 28 de janeiro agora de 2023, a retomada dos estudos do Livro dos Espíritos e do Evangelho. Sucesso, determinação, fé e confiança. Vamos prosseguir. Um 2023 de muita luz, de paz, de prosperidade na alma. Sigamos. Muito obrigado.